Alobates officioides é uma espécie de rã conhecida como rã foguete, que é encontrada no chão de florestas da Mata Atlântica e que se encontra ameaçada de extinção. Ela pertence ao grupo dos aromabatídeos, que apresenta corte complexa e comportamento territorial, além de ser conhecido por ter espécies com cores vivas que sinalizam presença de veneno ou gosto desagradável para possíveis predadores. Porém, uma grande parte das espécies do grupo não são tóxicas e apresentam uma coloração opaca, com tons parecidos com o ambiente onde o animal vive. Eles apresentam ainda cuidado parental, disputas territoriais e dependência de sinalização visual, tanto para reprodução quanto para territorialidade. Devido à grande variação comportamental exibida por esses organismos, foram feitos diversos trabalhos sobre sua biologia e ecologia. Dois pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe e Universidade Federal da Bahia buscaram descrever a influência de fatores ambientais, como temperatura e umidade, na reprodução desses animais, associando variáveis climáticas ao período de vocalização, os comportamentos reprodutivos e territoriais exibidos por essa espécie e as características de sua vocalização, tanto para o canto de anúncio, que é emitido por machos durante a estação reprodutiva para atrair fêmeas de sua espécie e anunciar a sua posição a outros machos, quanto o canto de corte, que é emitido pelos machos quando detectam fêmeas nas proximidades. As ações registradas foram divididas em categorias e contabilizadas, para a elaboração de um etograma, que nada mais é que uma tabela que representa os comportamentos de maneira qualitativa e quantitativa. Foram analisados comportamentos livres e comportamentos estimulados por um playback com um canto de anúncio de um indivíduo dessa espécie. Para a descrição do repertório vocal, os cantos gravados de machos foram analisados a partir de parâmetros de interesse, como a duração do canto, intervalo entre cantos, frequência dominante e número de notas. O estudo foi realizado de outubro de 2015 a novembro de 2016, no Parque Nacional Serra de Itabaiana, que abrange 4 municípios do estado de Sergipe. Após 6 horas de observação, 207 comportamentos foram registrados nos machos, divididos em duas categorias: comportamentos livres, não estimulados por playback, sendo eles canto de anúncio, canto de corte, deslocamento e saco vocal inflado, que é o mais comum, e comportamentos estimulados pelo playback, que foram de 7 tipos, sendo os principais o canto de resposta, que é a emissão do canto de anúncio em resposta ao playback, mudança na orientação do corpo em direção ao playback, porém sem aproximação, e o arqueamento do corpo após ouvir o playback, sendo esse o principal. Esse comportamento é territorial e é usado para evitar combates e os consequentes prejuízos físicos e energéticos. O canto de resposta imediato, junto com o ataque de alguns machos ao gravador, mostra um comportamento territorial e agressivo nos alobates. Já em relação ao comportamento de corte, só 2 situações foram observadas, com 2 casais. Em ambas, o macho se encontrava vocalizando e, quando avistou a fêmea, mudou a orientação do corpo para ela. Ele realizou o canto de anúncio por alguns minutos com a fêmea próxima e então emitiu o canto de corte e se aproximou dela. A fêmea se encaminhou para debaixo da serrapilheira e foi seguida pelo macho. Quando juntos embaixo das folhas, o macho voltou a fazer o canto de corte e, depois de alguns minutos, saiu das folhas e voltou ao seu local inicial de vocalização. E a fêmea também saiu e foi em direção oposta ao macho. Além disso, os pesquisadores buscaram definir o tamanho territorial individual dos machos, analisando o comportamento territorialista em resposta ao playback. Foram obtidos os dados de 5 machos, sendo que a média das áreas territoriais foi de 9,5 metros quadrados. Dentro desse espaço médio, só um macho foi avistado. Quando outro macho era avistado, ele foi expulso pelo macho residente. Isso mostra a territorialidade e a eficiência dos sinais acústicos e visuais dentro desse grupo. A partir de mais de 1.400 cantos de anúncio de machos registrados e também de cantos de corte registrados após a aproximação de fêmeas, os pesquisadores descreveram ambos os cantos do alobates como simples, com uma única nota, com duração média de menos de 1 segundo. O canto de corte apresentou uma frequência média dominante um pouco menor que o canto de anúncio, o que significa que ele é um pouco mais grave. Em relação à reprodução dos animais, foi observado que os machos vocalizavam mais entre março e agosto, um período que compreende a estação chuvosa, com maior umidade do ar e menor temperatura. O ambiente mais úmido é muito favorável para a reprodução, porque os seus gametas dependem da água para se encontrar, já que a fecundação nesse grupo ocorre fora do corpo da fêmea. Nessa época chuvosa, os machos foram encontrados mais distantes dos rios, uma vez que a chuva deixa a serrapilheira úmida, diminuindo a dependência dos riachos para o acasalamento. Concluindo, com essa pesquisa foi evidenciada uma grande variedade de comportamentos no alobates officioides. Tanto os comportamentos estimulados pelo playback quanto os não estimulados seguem o padrão observado em estudos com outras espécies representantes dos aromabatídeos. Estudos como esse, que tratam do comportamento territorial, reprodutivo e de vocalização em anuros, contribuem muito para o conhecimento da história natural e relações sociais nas espécies desse grupo. Os pesquisadores sugerem
que em estudos futuros seja feita uma análise mais profunda nos órgãos que produzem os gametas nesses animais, para que as informações possam ser mais precisas.